Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso, eu vou mostrar agora como que a gente faz para transformar um arquivo CSS num arquivo CSS, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso projeto vai ser criar alguns diretórios, tá? Então, eu vou vir aqui, criar um diretório novo chamado, por exemplo, de src, tá? E dentro deste diretório src, eu vou criar um outro. Deixa eu deletar, porque eu acabei criando um arquivo. Vou criar, na verdade, um diretório, src. E dentro desse diretório, eu vou criar, aqui um diretório chamado de SES. Desse jeito, tá bom? Aqui fora, eu vou criar outro diretório chamado dist. Foi no lugar errado, mas eu vou trazer ele para cá. Move, maravilha. Abro esse cara aqui e vou criar um outro diretório chamado CSS. Desse jeito, tá bom? Então, dentro do meu diretório aqui, SES, eu vou criar um arquivo. Então, vamos lá. New File. Vou chamar de main.scss. Tá? E aqui, basicamente, o que eu vou fazer é uma coisa bastante simples. Criar uma pequena variável com o SES e utilizar essa variável como background do body, tá? Então, vamos lá. Vou chamar esse cara, sei lá, de BG, vai ser o Aqua. Ok. Desse jeito. Desse jeito. E aí eu vou vir aqui, body. Background color. E vou utilizar, então, a nossa variável. Desse jeito. Tá? Salvei esse documento. E agora, como que eu vou fazer para transformar este documento SCSS num arquivo SES aqui dentro do nosso diretório, tá? Então, aqui no terminal, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Node.cs, só que aqui eu sei que eu não vou conseguir utilizar o Node.cs no terminal, porque ele não é um comando global. Então, eu vou utilizar aqui, pedir ajuda para o npx, tá? Node.cs. Vou simplesmente fazer o seguinte. Dist SES. Vou colocar aqui main SCSS e vai dar a saída em. Deixa eu voltar para cá, porque na verdade aqui é o final, né? Então vou colocar aqui, ó, CSS. E antes disso aqui eu ponho o source, tá? src ses main.scss espaço aqui e aqui é dist css, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu vou aumentar o zoom um pouco. Aqui, aumentar um pouquinho o zoom, diminuir um pouquinho, só isso para cá. Ok. Então tá lá, npx, node.cs, source, barra ses, barra main SCSS, espaço dist SCSS, desculpe, CSS, main.css, tá? Vou dar um enter aqui. Vou diminuir um pouco esse zoom. E aumentar aqui, clico aqui. Então tá lá, temos o nosso arquivo main.css, tá? Deixa eu dividir aqui em duas abas, né, em duas visualizações. Então, fecho esse cara. Tá aqui. Tem um arquivo SCSS transformado num arquivo no arquivo CSS. Se eu mudar esta variável, por exemplo, green, e salvar, nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer por quê? Porque eu tenho que vir aqui, setinha para cima, executar o comando novamente. Agora sim, ele veio parar aqui, tá? Então, por enquanto, a gente tem que fazer esse processo manual, tá bom? Mas antes de avançar, antes de automatizar esse processo e tudo mais, eu quero falar uma outra coisa. Olha só, repara nesse comando aqui, ó. Vou voltar aqui no terminal. Repara nesse comando, vou aumentar um pouquinho o zoom. Olha só, eu estou transformando um arquivo único SCSS num arquivo único CSS, tá? Será que eu consigo fazer com que ele pegue todos os arquivos de um determinado diretório e jogue o CSS correspondente em outro diretório?
Sim, é possível. Deixa eu diminuir isso aqui, aumentar o zoom novamente aqui para ficar mais fácil. Então tá lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou apagar o nome do arquivo desse jeito, tá? E vou apagar o nome desse arquivo aqui, tá? Agora eu estou passando apenas o nome das pastas, o nome dos diretórios, tá bom? Só que para isso funcionar, eu preciso passar uma flagzinha O, que significa output, tá bom? Então, basicamente é isso. Node.cs, src/sys, flag O de output, dist/css. Vou dar um enter. O resultado é exatamente o mesmo, tá? Então, se eu voltar aqui, sei lá, vou colocar red e aqui vou rodar o comando novamente, enter, ele vai e troca esse cara para red também, ok, pessoal? Bom, então essa é a maneira mais simples que a gente tem para poder transformar um arquivo CSS em CSS, tá? Além disso, né, além do utilizar o NPX, eu posso vir aqui, deixa eu diminuir um pouco o zoom para eu conseguir trabalhar. Vou fechar esse cara também. O que eu posso fazer aqui, no caso, é colocar aqui src barra sys barra flag o dist barra css barra, tá? E aí, no caso, eu venho aqui no terminal e eu vou executar, vou apagar toda essa linha aqui, eu vou executar simplesmente o comando npm run, e aqui é o CSS, tá? Então, CSS, vamos ver. Deu um errinho aqui, deixa eu tentar entender por quê. Salvar esse arquivo, que ele não estava salvo, setinha para cima. Agora sim funcionou, tá bom? Se eu alterar aqui para green novamente, salvei, rodo de novo o comando, ele vai gerar um novo arquivo aqui, ó, nesse diretório. Bom, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, como que a gente faz para gerar arquivos CSS a partir de um arquivo SES, mas no próximo vídeo a gente vai deixar isso um pouco mais automatizado, tá bom? É isso aí, grande abraço e até lá!